Olá, pessoal! Que bom estar com vocês aqui na TV Evangelizar e no canal do YouTube do Instituto Casagrande. Eu sou o professor Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, e hoje vou conduzir essa prosa educativa, esse bate-papo que nós temos semanalmente aqui, sempre com um convidado especial, para falarmos de diferentes temas. Hoje o tema é educação. E estamos trazendo um convidado muito especial, o pessoal que não é do Paraná. Acho que tem conhecimento de que o Paraná é um dos estados que tem mais se destacado na educação, com indicadores muito positivos, é considerado um dos estados que tem a melhor educação do Brasil, em determinado nível de ensino, é o estado que tem melhor nível de educação do Brasil, e, portanto, nós estamos hoje com o diretor-geral da Secretaria de Estado de Educação, é aquele que é o executivo, é o grande executivo que toca todos os projetos da Rede Estadual de Ensino do Paraná, e, portanto, hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui assim, o meu amigo, um amigo especial que eu admiro muito, o João Luiz Jona Júnior. E aí, João, muito bem-vindo à TV Evangelizar, que bom estar com você aqui. Olá a todos, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigado ao Renato, obrigado ao Instituto Casagrande pela oportunidade. Espero que eu consiga aí tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho da educação do Paraná. Não, João, com certeza vai tirar, porque já batemos um papo, alguns papos outros dias, mas estávamos fazendo um aquecimento aqui assim, e já estava impactado. Eu fui diretor de escola, estava comentando com o João, eu fui diretor de escola em 1993, 94, ganhei até um prêmio de melhor diretor de estado do Paraná. Então eu ganhei esse prêmio por fazer um trabalho que está muito alinhado com o trabalho de vocês. Um trabalho com, primeiro, um respeito enorme ao professor, né, porque é aquele que é o grande condutor de todo toda a aprendizagem das crianças, uma grande relação com a família, com a comunidade, uma estrutura condizente para que a gente possa realmente dar condições para o professor trabalhar, e também uma relação muito, muito forte na gestão. E por isso eu quero começar o papo conversando com você sobre a gestão das escolas. Vocês assumiram, eu não sei quanto tempo você está, 2 anos, 4 anos? 2 anos. 2 anos. Vocês, quais são os grandes desafios quando vocês abraçaram essa causa, você com o secretário também, um secretário muito querido, o Rony? Quais foram os grandes desafios que quando você foi convidado, o que foi te proposto aí? Bem, Renato, a minha origem, eu não sou da área de educação, então foi bastante desafiador no início. Eu sempre acompanhei a educação de longe, de uma visão panorâmica, por conta da minha origem. Então, eu sou auditor de carreira do Tribunal de Contas do Estado. A minha área, em verdade, sempre foi trabalhar números e legislação, auditoria em específico. E há muitos anos que eu venho trabalhando com a parte de planejamento. Então, seja planejamento orçamentário, e nessa ocasião em que eu fui diretor da Secretaria da Fazenda, por exemplo, eu sempre tive muito contato com a educação, porque a educação é a maior pasta de todas, é que tem o maior orçamento, disparado frente às demais. Então, representa também o maior volume do gasto. Em termos de percentual no Estado, quanto que a educação representa? Hoje, a nossa participação na receita de impostos, somente da receita de impostos, você pode falar em 27, quase 1/3 da receita de impostos. Quase 1/3 da educação. Quase 1/3 é consumida pela educação, é aplicada em educação. O estado do Paraná é o que mais aplica nacionalmente entre os estados. Ah, você não sabia. Então, Sim. o estado do Paraná é o que tem o maior índice percentual de receita de impostos aplicada em educação. Ajuda nesse número as universidades estaduais, que recebem uma parcela desses recursos. Então, aí, se eu for considerar as universidades estaduais, o ensino superior, esse percentual de aplicação da receita de impostos, aí já vai para uns 32%, 33%. Então, é bastante significativo. Todas as demais pastas, as demais áreas... Em geral, a média, quanto que cada pasta recebe, por exemplo? Uma variação muito grande. Então, eu tenho pastas... A segunda pasta, segurança? Segunda pasta é saúde. Segunda pasta é saúde. E aí a terceira pasta é segurança pública. Então, educação é a primeira, saúde é a segunda e segurança pública a terceira. E aí todas as demais, esporte, cultura, todas as áreas meio, planejamento, a parte a parte social, por exemplo, dividem o restante. Então,
eu sempre tive esse contato muito próximo com a educação por conta do volume de gasto, do volume de desembolso. Na sequência, eu acabei indo para a Casa Civil, tive uma passagem pela Casa Civil, em uma área mais de coordenação. Casa Civil é uma pasta de articulação política. E também tive muito contato com a educação, porque... Na época, o secretário era o Renato Feder? O secretário era o Renato Feder e o chefe da Casa Civil era o Guto Silva. Renato Feder é o secretário de Educação do Estado de São Paulo e o Guto Silva é o nosso atual secretário das cidades. Isso. E aí, tive muito contato com a educação naquele período, porque é a pasta também que tem o maior volume de colaboradores. Então, nós temos, no Paraná, por exemplo, 100 mil colaboradores. Então, entre professores, funcionários, pessoal terceirizado. Então, é uma rede que tem muita dispersão. A gente tem presença física em todos os municípios do Paraná. Isso, você não pode afirmar isso de outras pastas, né? Que não tem essa mesma aderência, esse mesmo contato social. Então, tudo que acontece na educação acaba reverberando positivo ou negativamente como um fenômeno político. Eu tive muito contato com a educação lá também, na Casa Civil. Depois tive uma passagem pelo próprio Secretaria de Planejamento, em que trabalhei com análise de políticas públicas. E foi lá que eu acho que foi o primeiro, porque eu já tinha tido a perspectiva da educação enquanto gasto, enquanto fenômeno político, mas foi no planejamento de verdade que a pasta, a área da educação me chamou a atenção, porque a gente começou a fazer estudos de desenvolvimento de longo prazo para o Paraná. Estamos falando aí de estudos para desenvolvimento de 20, 30 anos. E conversando com técnicos e pesquisadores, o cenário diagnóstico é sempre muito claro. Quando você vai trabalhar desenvolvimento de longo prazo e você pergunta para os pesquisadores, nem todos vão reconhecer isso publicamente porque causa muito ciúme, mas se você faz a pergunta o que realmente importa no longo prazo para o desenvolvimento de um país, a resposta é sempre a mesma, é a educação. Então, não existe área que dê um retorno melhor para o desenvolvimento, tanto social quanto de renda. Basta ver o impacto em todas as demais áreas, eu acho que dá para ser chamado de a mãe de todas as políticas, é a área de educação. Então, só até para abrir um parênteses aí, Rony, falando do secretário de Educação, o João aí, que trabalha diretamente com o Rony, que é o nosso secretário. É interessante, se comparar alguns países que investem mais na educação, diminui a segurança, o percentual de segurança, porque é uma política, a educação é uma política a longo prazo. E, infelizmente, muitas vezes, ela é tratada como uma política de curto prazo, porque daí os resultados... o gestor, o político quer ver resultado imediato dentro do seu próprio pleito e, portanto, as mudanças são mudanças pequenas, mudanças que não mudam a estrutura e, portanto, não é lá na frente que você vai ver de uma segurança com um investimento menor. Porque se nós tivermos um investimento grande na educação hoje, vamos investir menos na segurança amanhã. Concorda com isso? Concordo. Então, é uma decisão, de certa forma, exige um gestor público que esteja disposto realmente a fazer um sacrifício pelo futuro, aplicar os recursos na educação, porque é fato que o resultado se vê em médio e longo prazo. Hoje, no Brasil, eu acho que isso melhorou bastante, porque não existe política pública mais medida, mais avaliada, mais acompanhada do que a educação. Isso foi uma conquista nacional. De todas as pastas, você acha que a educação hoje é a que tem mais indicadores de avaliação? Não tenho dúvida em afirmar isso. Então, basta analisar os instrumentos de planejamento que nós temos, a maturidade desses instrumentos, né? Então, lá, se você pegar as leis orçamentárias, os planos de desenvolvimento, os planos de desenvolvimento de longo prazo, não só feitos aqui no Paraná, mas nos demais estados e nacionalmente, a área de educação é que tem mais indicadores para medição, mais instrumentos para monitoramento e avaliação. Então, hoje, onde a gente consegue verificar melhor qual que é o impacto de cada real aplicado. Deixa eu até colocar um pouquinho de lenha na fogueira aí. Isso também eu não sabia que era a área que tinha mais indicadores. Isso não tem a ver também com a pressão que os professores sofrem comparado com outros setores, por exemplo? Quanto mais indicadores de avaliação você tem, mais pressão, porque você consegue medir e, portanto, planejar diferente, pressionar, inclusive, para gerar resultados. Os professores reclamam muito da pressão que estão sofrendo hoje. Tem a ver com o fato de você hoje ter informações e poder atuar e nas outras áreas não ter tanta informação? Sem dúvida, Renato. Eu acho que você foi direto ao ponto, à questão nevrálgica aí.
hoje se fala muito efetivamente, a gente sabe das reclamações da categoria, em relação às cobranças por performance, por resultado nas escolas, em vários aspectos, tanto em aprendizagem dos alunos, frequência... E questões do socioemocional, formação integral, tem coisas que nem são medidas e são cobradas, nem conseguimos medir e são cobradas, e muitas coisas são medidas. Muitas coisas e o Paraná ainda tem eu considero que o Paraná avançou mais ainda, porque vocês implantaram o nível que houve investimento em tecnologia foi muito grande desde a pandemia, né? Exatamente. E a tecnologia é uma grande aliada nesse sentido, porque ela permite que você monitore o que está acontecendo em sala de aula quase que em tempo real. Então, conta um pouquinho como que vocês fazem isso em tempo real, que eu achei interessante, uma vez o Rony me falou. Nós temos, por exemplo, as plataformas educacionais, ou como plataforma educacional é o termo assim, leigo que tem sido usado, mas são recursos educacionais digitais. Então, por exemplo, nós temos plataforma para resolução de exercícios de matemática. Para os alunos da rede. Disponível online, os alunos podem resolver tanto em casa, nos seus computadores, ou em tablet, ou nos laboratórios de informática das escolas. Veja, se nós acompanhássemos o desempenho dos estudantes, como acompanhamos, por meio de avaliações diagnósticas que são feitas periodicamente, ou pelo resultado das provas que são aplicadas, você tem uma resposta, como que está o desempenho dos professores em álgebra, talvez. Ou vamos pensar em equação de segundo grau, na resolução de equações de segundo grau. Se você for medir a temperatura, o desempenho dos estudantes, acompanhar por essas avaliações, você sempre vai ter uma resposta um pouquinho retardada, com 6 meses, 3 meses, 2 meses de acompanhamento. Os recursos educacionais digitais permitem que você lance questões padronizadas na plataforma e todos os alunos da rede estão resolvendo a mesma questão na mesma semana. Então, E o sistema avalia se o aluno está acertando, está errando. Esses sistemas têm as áreas de gestão, então ele tem acessos de gestão em que ele consolida o resultado desses alunos por questão, por matéria, e você consegue identificar quase que, eu diria que isso é praticamente tempo real, você consegue identificar na semana os alunos estão com dificuldade, alunos de matemática estão com dificuldade para resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau, que é a ação pedagógica que a gente tem que adotar com as escolas para poder melhorar isso. Então, esse tipo de recurso educacional digital, que é um avanço, que é um caminho que eu diria até sem volta na educação, ele contribui muito para os nossos resultados. É interessante porque eu conversava com o Rony, que é o nosso secretário de Educação esses dias, ele me falava que vocês identificaram, por exemplo, que os alunos não aprendiam, acho que é porcentagem, não aprendiam direito de porcentagem, e foram observar que esse conteúdo estava no final do ano e, portanto, muitas vezes o professor não tinha tempo, não conseguia vencer aquele conteúdo. São informações que estão disponíveis, né, João? E que muitas vezes o diretor não tem acesso ou não sabe lidar e, portanto, não consegue resolver o problema. E nós ficamos com o indicador lá, o aluno tirou 4, mas por que tirou 4? Sim. Aonde que tirou 4? Isso vocês conseguem identificar hoje? Isso a gente consegue identificar hoje e eu acho que esse é o grande ganho qualitativo de gestão que a gente tem em educação hoje, porque eu acho que no passado havia a pirâmide da educação, da organização. Secretaria de Educação era um pouco diferente. Então você tinha o cérebro da organização, que é a área pedagógica, que é a área estratégica, que é a área que tem que acompanhar esses resultados e saber que tipo de ação uniforme na rede tem que ser adotada para melhorar esses resultados. Ela que tem que disparar esse tipo de comando para o restante da rede. E no passado havia, sim, antes que a política educacional efetivamente ficasse mais madura para a gente ter condições de fazer isso, havia uma visão da Secretaria de Educação que ela é um órgão responsável por administrar a folha de pagamento. Então, a gente contrata professor, contrata diretor, coloca nas escolas. E aí, o nosso trabalho praticamente se encerrava aí. Agora, eu diria que de uns 15, 20 anos para cá, desde que começaram as avaliações, que começou esse monitoramento de resultado, que começou essa competitividade até hoje, a educação pública é competitiva. Uhum. Os estados, efetivamente, e os municípios, especialmente as capitais, concorrem entre si para os melhores resultados. Isso é um fenômeno que, claro,
traz pressão para a ponta, para os professores, para os diretores. Isso gera um estresse na organização, mas a gente tem que pensar... É uma pressão para o secretário, para o prefeito dos municípios, para o professor. Mas nós vamos interromper um pouquinho o João agora, então vamos fazer um intervalinho. Vamos fazer um intervalinho agora de poucos minutos e na sequência a gente volta para continuar conversando justamente sobre essa competição que você fala que é observada hoje, de escola por escola, de estado por estado, e quais são os grandes projetos que tem colocado o estado do Paraná muitas vezes à frente de outros estados. Vamos continuar conversando sobre isso, João? Certo. Então, pessoal, a gente já volta, fiquem com a gente e daqui a pouquinho a gente continua conversando com o João, que é o diretor-geral da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pessoal, voltamos aqui na TV Evangelizar, no canal do YouTube do Instituto Casagrande, batendo um papo muito especial hoje com o diretor-geral da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, João Luiz Jonas Júnior, e que estávamos falando antes do intervalo sobre essa competição que há entre estados, municípios, quem é melhor, e eu gostaria que você, João, então explanasse um pouquinho, né, como que está o Estado do Paraná comparado com os outros estados, o que nós nos destacamos aqui no Paraná, já que eu sou do Paraná também. Então, o que o Paraná tem se destacado e como se destacou? Como que ele conseguiu isso? A política pública de educação, ela passou por essa evolução, acho que eu diria 2 décadas para cá, que fez com que esses instrumentos de avaliação da política fossem aplicados nacionalmente. Então, isso mérito muito do Ministério da Educação, há que se reconhecer, do governo federal, que há décadas atrás iniciou esse trabalho de implementar as avaliações. Então, a partir daí, a gente começou a ter um diagnóstico claro que permite que você compare como que está o aprendizado dos alunos em cada rede estadual e em cada rede municipal também, da educação pública. E isso naturalmente levou a um processo em que, mas espera aí, se o estado tal está com um melhor resultado do que esse, começa a gerar naturalmente competição, ciúme entre os governadores. Até porque os governadores depois também são comparados, né? Qual é o melhor governo? Certamente. Então, isso fez com que a educação, de maneira muito positiva, fosse alçada efetivamente a uma bandeira de governo. Então você acha que esses indicadores têm ajudado, têm contribuído, inclusive para os governadores mexer com o ego dos estados? Não tenho dúvida a respeito disso, porque acaba sendo até para aqueles governadores que têm pretensão de dar continuidade em suas carreiras políticas, oferece para eles uma meta a ser perseguida. E então, algo palpável, não é só ele falando, porque é o Ministério da Educação, é o INEP que é o indicador, que é o nosso instituto, né, de pesquisas que está dando esse indicador, não é o Estado, né? Dando esses parâmetros. E isso foi se desdobrando de maneira interessante, porque a avaliação que o INEP faz, elas são avaliações, eu diria assim, mais gerais. Mas aí isso gerou nos estados a necessidade. Mas como que a gente faz para melhorar esse resultado? Então, você precisa aí, a partir daí, começar a desenvolver avaliações e mecanismos de acompanhamento próprios. E isso você já tem, por exemplo, aqui no Paraná. Nós temos a Prova Paraná e a Prova Paraná Mais, que são avaliações que o Estado faz para poder acompanhar o desempenho dos estudantes enquanto não sai o resultado do INEP. Por quê? Porque não adianta deixar para a última hora, né? O SAEB é feito a cada 2 anos e a gente não pode se dar o luxo de ficar esperando 2 anos para saber se a gente está acertando ou não. Então, os estados começaram a fazer isso. O Paraná foi pioneiro nesse sentido. Então, nós iniciamos com a Prova Paraná, com essas avaliações, para ter essa medição, essa temperatura, esse termômetro do desempenho da rede de maneira mais contemporânea, de maneira mais oportuna, para que a gente não tenha uma surpresa depois no SAEB. E hoje, entre os estados, entre as capitais, entre os secretários de educação,
no bom sentido, é um verdadeiro quebra-pau para saber quem que consegue chegar ao topo, quem que consegue melhorar seu desempenho e quem consegue se manter no topo, que também é difícil. Fala para o pessoal que está assistindo como que são os estados, como que está o Paraná, assim. O estado do Paraná hoje, no IDEB, que é o índice, que é a nota, digamos assim... Da escola. Da estado, da escola, cidade. da cidade. Você tem ela por escola, você tem ela por escola município. Pública, né? A privada não tem ainda uma nota do IDEB. Não tem. Então, nós temos na rede consolidada estadual, nós somos o primeiro colocado. Somos o melhor estado. Na consolidada, se diz, com todos os níveis. Todos os níveis. Então, que envolve o ensino fundamental, com o ensino médio. Fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e o ensino médio. O Paraná é o melhor estado. É o melhor estado. E isso é mérito da rede estadual, mérito também da rede municipal. Que também conseguiu, isoladamente, ela é primeiro colocada nos anos iniciais. A gente, assim, modéstia à parte, a Secretaria de Educação entende que contribuiu muito também para o resultado dos municípios, porque nós temos... políticas voltadas aos municípios. Temos um núcleo de cooperação com os municípios. Eu converso muito com o secretário de Educação e ele me conta sobre esses projetos. Porque, por duas questões. Primeiro que o aluno... Nós recebemos o aluno da rede municipal. Então, é estratégico para a secretaria... Investir na base que vai receber um aluno com condições melhores. Exatamente. Então... Eu até admiro, quero parabenizar aí o secretário, porque a preocupação, geralmente, se o secretário de Educação se envolvia apenas com os seus alunos que estão na rede estadual. Sim. Para os pais que estão assistindo, né, que às vezes não conhecem, nós temos escolas e alunos vinculados ao município, portanto... o prefeito, que é o responsável, e temos outras escolas e outros alunos vinculados ao estado, que é o governador o responsável. Geralmente o governador ficou mais com as séries finais e com o ensino médio, e o município com as séries iniciais e também, às vezes, com o fundamental, as séries finais. Aí mistura um pouquinho, não sei quanto que o Paraná tem, se é mais médio hoje ou ainda tem ensino fundamental. Esse é o segundo ponto, que também nos traz orgulho. A rede estadual do Paraná, ela... não é a única do Brasil nesse sentido, mas é uma das poucas que restaram, que ainda assume a responsabilidade por praticamente todo o ensino, as séries finais do ensino fundamental. É porque com todo lugar que eu vou, geralmente as séries finais já pertencem aos municípios. Aqui é do estado ainda. Aqui é do estado, mais de 90% da rede da rede... Por que não houve essa transferência? Só para poder entender, João. Não houve essa transferência. Alguns estados optaram por essa estratégia. O caso, acho que mais conhecido é o Ceará, que atingiu excelentes resultados no ensino médio, em que ele optou por esse caminho de municipalizar todo o ensino fundamental. E a rede estadual ficou só com o ensino médio. Aqui no Paraná, é claro que tem uma questão política de anos, em que o Estado sempre se responsabilizou por isso. Tem uma resistência dos pais, alguma coisa assim ou não? Não. Acredito que hoje é uma decisão muito mais técnica do que política ou social. Então, o Estado, até pelos bons resultados que temos atingido, é estratégico que a gente mantenha isso sob a nossa gestão ainda, porque aí a gente consegue assegurar melhor os resultados. Então, isso é o segundo ponto que eu ia mencionar, que a gente acha que contribuiu também para os bons resultados dos municípios nas séries iniciais, porque o município... Você tirou essa responsabilidade dos municípios nas séries finais, que é um nível de ensino complexo. Eu considero um dos mais complexos. Eu fui professor das séries finais, porque é quando o aluno rompe, né? Que ele tem um professor, que é o pedagogo, que fica até o 5º ano, e quando ele chega no 6º ano, ele passa a ter vários professores que são licenciados, e aí começa já um outro problema, né? Que não é mais o regente de turma, e sim vários professores. E até do ponto de vista do desenvolvimento, né, intelectual, são anos de formação muito, muito importantes que vão determinar até o desenvolvimento futuro. Então, dá as condições para que os municípios possam se concentrar nessa missão, enquanto o Estado permanece com os anos finais do ensino médio para poder dar continuidade nesse resultado. Então, são resultados que nos trazem muito orgulho, conquistados com muito esforço, especialmente para se manter nesse topo. Tem estados aí de excelência que estão muito competitivos, que estão o tempo todo implementando melhorias para tentar melhorar seus resultados também. Então a gente tem aí o caso de Goiás, Espírito Santo vem muito forte também.
os 4, 5 primeiros ali são muito competitivos entre si para tentar se manter nessas posições. Espírito Santo, Goiás. Espírito Santo, Goiás, nós temos o próprio Ceará. Ceará é muito forte. Né? São Paulo também ou não? Ainda não? São Paulo não. São Paulo é uma rede muito grande, né? Uma rede complexa para administrar. E aí o próprio Paraná. Então, Espírito Santo. Por sinal que o governador é Renato Casagrande como eu. Sim, isso é homônimo. Mas deixa eu avançar um pouquinho, porque o nosso tempo está aí se esgotando. Eu queria falar rapidamente sobre esse projeto do governo, que foi bastante polêmico, sobre terceirização da gestão administrativa das escolas. Explicar um pouco, o que é o projeto, rapidamente, para os pais entenderem o que o Estado do Paraná está fazendo, o Paraná faz, e que resultados estão colhendo no primeiro momento aí. O programa Parceiro da Escola, que foi implementado recentemente, nós estamos com ele em 82 escolas. Ele iniciou como piloto em 2 escolas aqui de Curitiba e região metropolitana, apresentou bons resultados, e aí de projeto ele foi promovido a programa, passamos uma lei na Assembleia Legislativa instituindo esse programa e agora ele está funcionando em 82 escolas. Ele parte de 2 premissas muito simples, em verdade. A primeira delas é o diretor da escola tem que se concentrar no pedagógico. Ele tem que se concentrar em aprendizagem. Então, só que hoje o diretor de uma escola, ele precisa se preocupar com a manutenção da escola, se tem vazamento no banheiro, se tem telha quebrada, se tem parede para pintar, se tem grama para cortar. Ele tem que dividir o tempo dele entre funções que são administrativas ou funções de operação com funções nobres, que é a pedagógica. Exatamente. Então, e a secretaria sempre teve a visão que o diretor ele precisa fazer observações em sala de aula, ele precisa avaliar o desempenho dos professores, ele precisa dar feedback para os professores, ele precisa coordenar a atuação da equipe pedagógica, precisa fazer busca ativa de alunos, ele precisa dedicar os alunos da escola. Por que esse aluno tem faltado tanto? Então, dá atenção para as famílias. Todas essas atribuições administrativas concorriam com a atenção do diretor. O primeiro princípio do programa foi: precisamos desonerar o diretor de todas as atribuições administrativas para que ele possa se concentrar no pedagógico. Então, qual que foi a ideia do programa? Vamos contratar empresas especializadas em gestão educacional. São empresas especializadas. Então, não são empresas de gestão de folha de pagamento, terceirizadas ou coisa assim. Não são empresas de facilities. São empresas da área de educação que já administram colégios. São grandes grupos educacionais que a escola permanece pública, a escola ainda é nossa, a escola pertence à rede estadual, os alunos matriculados... O professor é da rede pública ainda? Nós temos professores da rede pública e a empresa privada contrata aqueles professores que estão faltando para poder complementar a carga horária. E aí eu chego, então, no segundo ponto. O primeiro era desonerar o diretor para que ele possa se focar no pedagógico. A empresa se responsabiliza por todo o restante. O segundo ponto é um problema que é muito grave para a gente, que é o fenômeno da aula vaga. Nós temos ainda uma dificuldade na rede estadual de ensino, isso não é particularidade nossa. Todas as redes... Explica o que é uma aula vaga para o pai. Aula vaga é aquela famosa aula em que o aluno simplesmente não teve aula porque houve algum problema que impediu que o professor desse a aula. Uma falta, um afastamento médico, algum acidente, algum imprevisto ocorreu. Daí o aluno fica sem aula. O aluno fica sem aula. Então hoje, falar em números gerais, média, e esse é um problema de toda a rede pública, estadual, municipal do Brasil inteiro. Os instrumentos de gestão que a gente tem à disposição nas secretarias, eles se revelaram assim, esgotados para poder enfrentar esse problema. O parceiro, além das atribuições administrativas de gestão da escola, ele tem a obrigação de garantir que, na falta de qualquer professor, vai ter outro professor lá contratado imediatamente para poder dar aula. Porque ele tem mais autonomia que o Estado, que é mais burocrático o processo. Exatamente. Então, para eu poder contratar um professor substituto, eu tenho que publicar edital, fazer seleção, e nenhum processo... Ele rapidamente pode colocar um professor lá em sala. Exatamente. E aí, aqueles 10%, só imaginar que nesse momento, agora que nós estamos conversando, tem 10% de alunos da rede estadual que não estão tendo aula. Isso é um problema. Então, imagine que prejuízo que isso traz. De cada 100 alunos, 10 não estão tendo aula. 10 não estão tendo aula. De 1.000 alunos, 100 estão sem aula. Exatamente. E nessas escolas parceiras, essas escolas que já têm esse projeto aí, qual é o percentual? Nós já conseguimos, nesse primeiro trimestre de avaliação, menos de 1% de aula vaga.
por conta do programa. 9%, então o outro, a escola fica com 10% vaga e a escola parceira tem 1% vaga. Isso, exatamente. Porque essa organização consegue colocar um professor em sala. Consegue colocar um professor rapidamente em sala de aula e eles têm experiência nisso, eles têm essa especialidade porque fazem gestão de escolas privadas. Então, sabem que esse fenômeno acontece e eles não têm as limitações que o Estado tem para poder contratar o pessoal. Agora, é importante deixar claro para todos os pais que a escola permanece pública e não é o parceiro ou a empresa que define o que vai ser ministrado em sala de aula. Então, todas as diretrizes pedagógicas, o currículo, a carga horária, o material didático, o material pedagógico que vai ser usado em sala de aula, tudo permanece sob a definição da Secretaria de Educação e o diretor da escola vai ter agora mais tempo para zelar justamente para que esse conteúdo seja ministrado adequadamente. Não foi tirada a autoridade do diretor, entre outras palavras, o poder do diretor da escola? Essa é a grande, eu acho que diria, a grande inverdade que foi divulgada sobre o programa, porque, na verdade, é exatamente o inverso. Então, antes o diretor, uma parte da autoridade dele era comprometida porque ele tinha que se preocupar com o vazamento no banheiro. Hoje, ele não precisa se preocupar com o vazamento do banheiro e pode se dedicar exatamente àquilo que é exercer a autoridade pedagógica na escola, o comando, para que os resultados sejam atingidos. João, o papo tá maravilhoso, né? Eu acho que foi muito bacana conversar contigo e entender. Eu aprendi muito ali, em questão de 30 minutos, coisas que o estudo de educação eu não sabia, então foi bastante interessante esse papo, mas infelizmente o tempo na televisão, tempo mesmo na nossa mídia que é curtinho. Quero te agradecer muito, parabenizar o governador Ratinho Júnior, parabenizar aí o nosso secretário de Educação, o Rony Miranda, parabenizar toda a tua equipe. Então, valeu aí, João, pela tua participação, quero te agradecer. Muito obrigado. Muito. E parabenizar, então, a Secretaria de Educação e deixar aqui aberto o convite para você voltar tantas outras vezes, né? Principalmente quando o projeto acelerar mais, para trazer outros dados, outras informações. E queremos agradecer você que ficou com a gente até agora, acompanhando esse nosso programa. A gente volta com a nossa prosa educativa na próxima semana. E um grande abraço a todos e todas e até a semana que vem. Tchau, tchau.